Para início de conversa, agora vamos falar um pouco sobre a independência de Cuba. Como será que tudo isso aconteceu? Tudo começou numa ilhazinha chamada Ilha de Cuba, que era uma colônia espanhola. Só que ela foi a última colônia da Espanha a se tornar independente logo no fim do século XIX. E essa independência foi fruto da Guerra Hispano-Americana em 1898. Uma guerra que foi forjada pelos Estados Unidos e que acusou a colônia espanhola de ter afundado um dos seus navios com a mina aquática. Então veja só, por causa de uma superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época a coroa espanhola perdeu a guerra e com isso também perdeu as ilhas do Havaí. Então os Estados Unidos aproveitaram para declarar a independência da ilha de Cuba. Depois dos Estados Unidos declararem a independência de Cuba, eles interviram militarmente na ilha e aproveitaram para assinar em 1901 a Emenda Platt. Essa emenda foi um dispositivo constitucional assinado pelo senador norte-americano em 1901 para garantir que os Estados Unidos pudessem intervir militarmente na ilha de Cuba. Essa emenda foi proposta pelo senador Orville Platt. Antes de elaborar uma Constituição cubana, os Estados Unidos elaboraram essa emenda para garantir que a ilha estaria sob seu controle total, com o argumento de que, dessa forma, Cuba estaria protegida das invasões europeias. A emenda Platt deixou Cuba sob domínio norte-americano até 1933, ano em que o soldado ditador Fulgêncio Batista assumiu o governo cubano pela primeira vez. Em termos gerais, a emenda servia como um dispositivo legal para que os Estados Unidos intervissem no país sempre que seus interesses econômicos e políticos na região fossem ameaçados. Além de oficializar o poder de interferência, a emenda Platt ofereceu aos norte-americanos uma área de 117 quilômetros quadrados para a construção de uma base militar na Baía de Guantánamo. No ano de 1933, com a ascensão do ditador Fulgêncio Batista, a emenda foi substituída por um acordo comercial. Na prática, o desaparecimento da emenda não significou o fim do intervencionismo norte-americano em Cuba, visto que o governo de Fulgêncio estava prontamente disposto a garantir os interesses dos Estados Unidos por Cuba. Tal situação só viria a se transformar em 1959, quando os líderes da Revolução Cubana instalaram um governo de orientação socialista. Os movimentos revolucionários de cunho nacionalista na tentativa de derrubar o governo de Fulgêncio Batista iniciaram no início da década de 1950, liderados por Fidel Castro. O primeiro deles ocorreu em 1953, que ficou conhecido como Assalto ao Quartel de Moncada. Esse evento ocorreu no dia 26 de julho e o jovem advogado Fidel Castro, junto com outros 165 homens, executaram o assalto ao quartel-general de Moncada em Santiago de Cuba e ao quartel de Céspedes na tentativa de tomar as bases dos quartéis, armar a população e de derrubar o governo de Fulgêncio Batista. A tentativa foi fracassada, vários revoltosos foram mortos e Fidel e seu irmão Raul Castro foram presos e anistiados em 1955. Após serem libertos, eles viajaram para o México e se reuniram com os exilados e futuros guerrilheiros para fundar o grupo revolucionário chamado Movimento 26 de Julho, que é exatamente a data em que ocorreu o assalto ao quartel de Moncada. No ano de 1956, Fidel Castro e mais 81 combatentes saíram do exílio no México e foram em direção a Cuba com uma lancha de nome Grama e estavam na intenção de mais uma vez tentarem tomar o poder. Esse ataque foi recebido com um forte contra-ataque das forças de Fulgêncio Batista e a maioria dos guerrilheiros foram mortos. Os sobreviventes se esconderam na Sierra Maestra, que é a mais alta cadeia de montanhas de Cuba, e entre eles são Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos e o argentino Che Guevara.
De 1956 a 1958, os guerrilheiros atacaram diversas instalações militares em cidades do interior de Cuba. Em todas essas vitórias, eles roubaram armas, incorporaram novos colaboradores e distribuíram terras aos trabalhadores locais. E com isso, ajudava a espalhar pelo país a informação de que os combatentes que desembarcaram no Grama não estavam aniquilados, e sim, eles avançavam para derrubar o governo. E finalmente, em 1959, no mês de janeiro, depois de toda a difusão dessa informação de que os combatentes eles iriam derrubar o governo, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e o grupo de Fidel Castro marchou pela capital Havana, sendo recebido com festas pelo povo. Tudo começou com a saída de Fidel Castro da prisão e a união com Ernesto Che Guevara e na reorganização do grupo de nacionalistas. O grupo de nacionalistas ele ficou bem conhecido por ser o primeiro grupo a organizar e a realizar um ataque contra o governo de Fulgêncio Batista. Foi uma tentativa frustrada que ocasionou na prisão de vários nacionalistas e um desses nacionalistas era o Fidel Castro. Em novembro de 1956, depois de toda a reorganização do grupo e de todos os planejamentos deles, houve a segunda tentativa de um novo ataque, onde ocasionou em apenas 12 guerrilheiros sobreviventes. E aí, com esse resultado dessa segunda tentativa, eles tiveram que se refugiar na Sierra Maestra. Quando eles vão se refugiar lá, eles começam a pensar diferente, justamente porque eles estavam lá por questão de proteção. O governo de Fulgêncio Batista caçavam por eles por ser contra o governo dele. Então eles eram uma ameaça muito grande para o Fulgêncio Batista. Nesse momento onde eles estão ali na Sierra Maestra, eles começam a mudar os pensamentos e aí o Fidel Castro começa a ser o comandante militar do grupo. Então, o movimento deles ficou bem conhecido, pelo menos é a minha opinião, eles ficaram conhecidos como um movimento que foi aos poucos. Eles foi conseguindo conquistar os objetivos deles aos poucos. Então, começaram com pequenas guerrilhas, pequenos ataques. Esses ataques eram em postos militares pelo interior da ilha, e assim foi. Eles começaram a ganhar reconhecimento diante de algumas pessoas do país, e foi começando assim. Tinha uma grande diferença entre o exército de Fulgêncio Batista e o grupo de Fidel Castro. Era totalmente contraditório. O exército de Fulgêncio Batista era conhecido por ser extremamente violento e ter reflexos corruptos pelo povo. Já o grupo de Fidel Castro era conhecido por ser um grupo que apoiava os camponeses, tratavam eles bem e por ser verdadeiros com o povo. Então eles esclareciam a situação que o país estava passando no momento para o povo. Isso foi conquistando mais gente, eles foram ganhando mais força, mais camponeses foram aderindo ao movimento que eles traziam, já que, querendo ou não, todo o povo cubano meio que tinha o objetivo de um governo melhor. Tinham em pensamento, pelo menos, a retirada de Fulgêncio Batista. Aí, com esse reconhecimento todo, eles foi começando a ter uma atuação maior. Os ataques foi começando a ficar maior. Eles começaram a invadir pequenas cidades e a chegar no objetivo deles, que era conquistar o território de Havana. Com a entrada de Fidel Castro ao poder, como primeiro-ministro de Cuba, ele realizou algumas reformas, como a nacionalização da economia, a alfabetização de toda a ilha, reforma agrária e nacionalização dos bancos. Durante a história de Cuba, os Estados Unidos tiveram um grande papel de influência, como por exemplo na sua guerra de independência, que foi travada contra a Espanha, os Estados Unidos eles tiveram um papel importante, porque eles tiveram uma participação ativa e decisiva durante esse processo. Porém, com a ascensão de Fidel Castro ao poder, cresceram os conflitos entre os Estados Unidos e os cubanos.
uma vez que os interesses dos Estados Unidos ficaram comprometidos com esse novo governo. Com isso, os norte-americanos eles vão iniciar diversas ofensivas e tem duas que são importantes ser destacadas, como a tentativa fracassada da invasão da Baía dos Porcos, que aconteceu em 1961, que consistia no seguinte: os exilados cubanos eles eram treinados e também financiados pelos Estados Unidos. Eles vão tentar invadir a ilha e desestabilizar o governo de Fidel Castro. E a segunda foi a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, que foi uma imposição de um bloqueio econômico que também tinha o mesmo objetivo, desestabilizar o governo. A Conferência de Punta del Este, denominação pela qual ficou conhecida a 8ª reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores da Organização dos Estados Americanos, realizada em Punta del Este, Uruguai, entre 22 e 31 de janeiro de 1962. A reunião teve como objetivo central discutir o impacto da Revolução Cubana nos assuntos hemisféricos. As intervenções de Francisco Clementino de Santiago Dantas, ministro das Relações Exteriores do Brasil, refletiram os ideais da política externa independente, a qual rejeitava o alinhamento automático às posições dos Estados Unidos, preconizava o estreitamento de vínculos com os países do bloco socialista e do Terceiro Mundo, e defendia os princípios da não intervenção e autodeterminação dos povos. Com base nisso, Santiago Dantas condenou a insistência com que o secretário de Estado norte-americano Dean Rusk exortou os países do continente a adotarem medidas para isolar o regime socialista de Cuba, o qual desencadeou uma série de reformas políticas, econômicas e sociais que contrariavam os interesses das grandes empresas norte-americanas, detentores do monopólio de produção e comercialização do açúcar cubano, principal fonte de riqueza do país. Na oportunidade, Dantas advertiu que a marginalização de Cuba da comunidade interamericana e as permanentes ameaças de violação de sua soberania levariam-na a buscar garantias de segurança junto à União Soviética. Logo, esforçou-se para convencer Rusk da conveniência de sanções mais brandas. Entretanto, a delegação norte-americana preferiu reagir com pressões econômicas, dando a entender que o resultado da conferência poderia prejudicar a aprovação das verbas da Aliança para o Progresso, programa de ajuda econômica do governo dos Estados Unidos dirigido à América Latina. Os Estados Unidos reagiram também com pressões militares, acenando com a possibilidade de fazer da Argentina seu principal aliado na defesa do continente, em detrimento do Brasil. Por fim, a rigidez dos conceitos estratégicos de Washington prevaleceu sobre a moderação de Brasília. Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos por 14 votos a favor. O Brasil absteve-se. Na mesma ocasião, aprovou-se por unanimidade um documento condenando a adesão do regime de Havana ao marxismo-leninismo, considerando incompatível com a segurança coletiva do hemisfério. A crise dos mísseis. Este episódio ficou conhecido como a pior crise da Guerra Fria. Ocorreu entre 16 e 28 de outubro de 1962. Este incidente resultou da descoberta de bases de lançamento de mísseis nucleares de fabricação soviética instalados em solo cubano. Após a Revolução e o isolamento de Cuba, Fidel Castro declarou publicamente, em 1961, sua adesão ao comunismo internacional. Com essa declaração, o país se aproximou definitivamente da União Soviética. Sendo Cuba uma ilha geograficamente estratégica situada no Caribe, os soviéticos viram em seu território uma oportunidade do estabelecimento de bases de mísseis nucleares que ficariam apontados para cidades estadunidenses, em resposta aos mísseis norte-americanos na Turquia. No mesmo ano, Cuba sofreu uma tentativa de ação contra-revolucionária por parte de cubanos anti-Fidel Castro, exilados nos Estados Unidos, que foram treinados pela CIA. Esta ação ficou conhecida como a Invasão da Baía dos Porcos.
Os contra-revolucionários foram derrotados, mas dada a relação com a CIA no evento, Cuba optou por ceder espaço em seu território para a instalação dos mísseis balísticos soviéticos como forma de impor-se geopoliticamente no continente americano. A base de mísseis nucleares foi descoberta pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no dia 14 de outubro de 1962, por aviões espiões que fotografavam periodicamente a ilha. Os mísseis de médio alcance poderiam atingir a capital americana, Washington, em cerca de 3 minutos. Após a descoberta, o presidente John Kennedy e seus comandantes optaram por estabelecer um bloqueio contra Cuba, em vez de atacá-la, ao mesmo tempo em que procuravam negociar com o presidente soviético. As negociações se estenderam pelos dias seguintes. A principal exigência para a retirada dos mísseis de Cuba era que os Estados Unidos se comprometessem a não mais dar apoio a qualquer tentativa de invasão do território cubano. Ocorre que, quando se imaginava que a tensão estava dispensando, no dia 27 de outubro, um sábado, um avião espião foi abatido pela artilharia antiaérea cubana, provocando a morte do piloto. Esse foi o dia em que a crise dos mísseis chegou ao seu auge. No dia 28 de outubro, mais uma condição foi imposta pela União Soviética aos Estados Unidos. Além do compromisso de não atacar Cuba, os americanos deveriam também retirar os mísseis da Turquia. O acordo foi selado e a União Soviética comprometeu-se em desativar e retirar seus mísseis da ilha caribenha.